Olá, pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? Aqui estou eu de volta para mais um bloco, né? Essa mania minha de falar, né, gente? Me perdoe, né? Quando eu vejo meus vídeos, eu vejo que eu tenho muito esse cacuete, eu peço perdão realmente. Não é por vontade, né? Mas vou buscar melhorar, né? Vou buscar melhorar porque vocês merecem, ok? Então, mais uma vez, olá pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estou eu com vocês em mais um bloco Opinião Espírita, né? Que é o estudo, comentários dos capítulos do livro Opinião Espírita, né? Hoje vamos ao capítulo 6, né? Como eu disse no início, né? O livro é uma obra psicografada em parceria de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e o médium Valdo Vieira, que na época ainda laborava nas lides espíritas com o Chico Xavier, né? E também os autores espirituais, também em dupla, né? É Emmanuel e André Luiz, cada um, segundo a introdução, como eu li para quem está desde o começo acompanhando, o André Luiz faz as mensagens de número ímpar e o Emmanuel de número par. Não tem nenhum cabalismo aí não, viu, gente? É só uma questão de organização mesmo, né? Organização de edição, né? Então hoje, como é a mensagem 6, é a mensagem de Emmanuel, né? E, como sempre, cada capítulo desse livro, ou seja, cada opinião espírita que Emmanuel ou André Luiz dá, é baseado em um trecho da codificação. Como quem vem acompanhando aí, como quem já viu até o quinto, né? É em um trecho da codificação, um capítulo, uma página, o que quer que seja. E o capítulo de hoje, o capítulo 6, é baseado, deixa eu ver aqui, gente, vou botar aqui as lentes, coincidentemente, né, o capítulo 6 do Opinião Espírita é baseado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Especificamente no item 4, né? O item 4, onde justamente Allan Kardec, né, vai discorrer sobre o Espírito da Verdade, né, o advento do Espírito da Verdade, né. O nome do capítulo é o Cristo Consolador, né. Aqui o Cristo Consolador, deixa eu dar uma rapidinho, uma pescadinha aqui, né. Esse evangelho meu, ó, cair nas páginas, porque eu tenho ele, ó, há muito tempo, lá é de estimação. Poderia já ter comprado um novo, mas sei lá, acho que eu sou apegado, né? Coisa que não é muito espírita, mas eu gosto dele. Então aqui o Cristo Consolador, né? Vai falar sobre o jugo leve, que é a mensagem do Cristo. Depois vem um Consolador prometido, né? Que Jesus promete o Consolador prometido. Esse Consolador prometido nós temos como o Espiritismo pelo advento do Espírito de verdade, né? E esse item 4 é justamente da dissertação de Kardec, Consolador Prometido, nesse capítulo, né? E que ele vai falar sobre o Consolador, né? Que Jesus promete, e esse Consolador viria esclarecer as coisas, né? Viria esclarecer o que não foi compreendido, né? O que Jesus nos passou apenas por parábolas, por metáforas, para que ficasse espiritualmente na nossa memória, porque a época em que ele falou, a gente ainda não tinha, né, a humanidade ainda não tinha ainda o discernimento para compreender. Então ele falou por parábolas, porque ficava ali o ensinamento, né, não ainda claro objetivamente, mas já ficava ali para o entendimento mais profundo do espírito, né? E o espiritismo, né, ele vem esclarecer essas parábolas de Jesus que não foram compreendidas na época, ou pior ainda, foram mal compreendidas, mal interpretadas e, consequentemente, mal aplicadas, né? Pelo livre-arbítrio, né, de nós seres humanos, que é uma lei de Deus, né? O livre-arbítrio, né? Nem Jesus, que é um espírito, né, puro, pode interferir no que é lei, né, do que é lei de Deus, né? Então não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, infelizmente, o nosso livre-arbítrio, né, deturpou muito da mensagem de Jesus Cristo. Ainda deturpa, né? Deturpou não, ainda deturpa. Pior ainda é gente nas lides espíritas ainda deturpando, gente.
podem acreditar. Infelizmente, se vocês nunca viram, sorte, né? Espero que vocês que me assistem não sejam um desses, porque eu tento não ser, né? Chega de tanta deturpação. Isso é contrassenso, já que o Espiritismo vem esclarecer aquilo que não ficou claro, né? Veio retirar alguns véus que foram colocados intencionalmente, como eu disse que a gente não tinha a compreensão ainda daquilo, e ele veio rasgar esses véus, né? Para que a verdade das realidades espirituais ficasse clara para todos nós, né? Veio dar um fim útil ao sofrimento humano, né? Porque assim, como bem se diz aqui no texto, eu achei bem interessante, ó, essa parte aqui, ó. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ok. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer e não saber por que sofre? Mas por que eu sofro? Exatamente, o Espiritismo veio explicar por que a gente sofre, porque ele mostra as causas do sofrimento, né? As causas anteriores do sofrimento, né? Que muitas vezes não está nessa presente existência física, encarnação, nessa presente encarnação, né? Então vem falar sobre causas nas existências anteriores, na destinação da Terra, o que é importante, né? Onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade de existências futuras, né? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, sempre que este lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Ou pelo menos é assim que deveria ser, né, gente? O sofrimento como um remédio salutar. E o Espiritismo faz a gente entender sobre isso. Agora, interessante, mesmo que a gente entenda, né, a gente até entende o que está escrito, né, aqui no nosso consciente, ainda assim, quando a gente sofre, a gente tende a murmurar. Por quê? Somos espíritas, sim, mas ainda somos fracos, estamos aprendendo, né? O nosso caminho é primeiro aprender isso aí. A gente ainda não sofre sem murmurar, a gente ainda se revolta, a gente ainda esbraveja. Então, primeiro a gente tem que aprender a sofrer, porque acreditando na justiça de Deus e na reencarnação, é um sofrimento justo, né? Aprender a sofrer sem murmurar e transformar esse sofrimento em algo útil. A gente primeiro tem que aprender. Depois que a gente aprender, aí a gente vai passar pelo sofrimento utilizando-o como a gente aprendeu. Quer dizer, a jornada é difícil, mas o que é mais bonito nisso tudo é que o sofrimento que a gente passa é de coisas que nós mesmos, colheitas de coisas que nós mesmos plantamos pela lei de causa e efeito. E aí lembra o aviso do Cristo: vá e não peques mais. Ou seja, não provoque mais situações, tente com todo o possível, né? Fazer todo o possível, não provocar mais situações que nos tragam sofrimentos futuros, para que essa linha de aprendizado no sofrimento não seja mais necessária, né, gente? Porque a gente pode ter uma linha de aprendizado e crescimento espiritual sem o sofrimento. Claro que tem. Mas para isso a gente precisa se livrar dessa herança, né? Essa herança espiritualmente endividada que a gente ainda traz, né? Do nosso passado espiritual. E muitas vezes nem só do passado espiritual. Na presente encarnação a gente ainda apronta mais coisas, né? Que vai crescer esta, vamos dizer, entre aspas, dívida, né? Com a nossa consciência, né? Nossa consciência espiritual, nossa consciência universal. Ok? Então, o Cristo Consolador, o Espiritismo, né? O Espírito da Verdade vem nos trazer essa consolação, né? Essa fé inabalável no futuro nos mostra que a morte já não é mais o portal para o nada, muito pelo contrário, é um portal da libertação, e o nosso morrer será tanto quanto o nosso viver. Se a gente vive bem, a gente também morre bem, né? E aí o que é viver bem, o que é morrer bem,
eu deixo para a interpretação consciencial de cada um das senhoras e dos senhores, né? Que isso aí é algo assim, a evolução, a gente aprende junto, mas o crescimento é individual, ok? Então o Espiritismo, né, realiza o que Jesus disse, o Consolador prometido, o que Jesus disse do Consolador prometido, né? O Espiritismo realiza o que Jesus falou do Consolador prometido, que ele prometeu, né? Conhecimento das coisas a gente tem, né? A gente não conhece tudo, mas tudo que seja ao alcance da nossa consciência alcançar, né? A gente conhece, né? Está aí o Espiritismo rasgando todos os véus, né? Fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E pela fé, a gente quer a fé raciocinada. A gente crê porque sabe no que crê. A gente não só acredita, a gente compreende aquilo que acredita, né? É a fé racional, é a fé, para mim, a fé verdadeira. Porque a fé cega, a fé que é fanática, para mim não é a verdadeira fé, né? Para mim é um distúrbio da fé, do qual eu e todos nós já fomos acometidos um dia, né? Mas a fé verdadeira é aquela que a gente crê e sabe no que crê e faz dessa crença algo útil, porque não basta crer. Para ser fé, a gente tem que fazer da crença algo útil, algo engrandecedor. Aí a crença recebe o título de fé, porque a gente não só acredita, a gente vive o que acredita e a gente cresce com o que a gente acredita, ok? E a esperança, o que é a esperança? A gente sabe que apesar de estarmos passando por uma série de sofrimentos, né? A gente não está pensando na pandemia do Covid, mas não só essa, parece que antes do Covid o mundo era um paraíso, não era, né? Claro que não. Então a gente tem a esperança de que através do nosso crescimento espiritual teremos um futuro melhor, né? Teremos, né? Temos essa esperança, e é uma esperança que não é uma esperança vaga, não, é uma esperança concreta. Agora, não é uma esperança só de esperar de braço cruzado, não, é uma esperança ativa, né? E que a gente também trabalha, a gente também busca construir, ok? Então essa mensagem desse item 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e a opinião espírita de Emmanuel no capítulo 6 é baseado nisso aí, né? Nessa parte do Cristo Consolador. O nome do capítulo é Facho Libertador, né? Referente ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual comentei aqui agora. Capítulo 6 não, né? O item 4 do capítulo 6, né? Capítulo 6, né? Mais especificamente o item 4, né? Mas a essência do capítulo 6 toda está nesse item 4, né? Acho que Emmanuel selecionou muito bem. E o que Emmanuel diz sobre isso, né? No Facho Libertador. Vamos ver aqui? Qual a opinião espírita do benfeitor espiritual Emmanuel? Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino. Claro, se é de ordem divina, o Espiritismo é um mensageiro divino, né? Estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Ele pode dar até a chave, né? Mas cabe a gente pegar, botar na fechadura, destrancar e abrir a porta, né? A gente recebe a ferramenta, mas temos que botar mãos à obra. Que maravilha, né? Rompe os limites que lhe circunvalam o planeta. Ave Maria, esses nomes que os espíritos usam são demais. Circunvalam o planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo. Quer dizer, abre, né, a visão do universo para a gente. A gente sabe que a gente não está mais sozinho aqui no planeta Terra, porque não teria a menor lógica, né? Um universão desse tamanho e só um planeta que é até pequenininho em relação a tantos outros aí, ser habitado. Ah, mas por que a gente não tem contato com seres de outro planeta? Porque não está na hora. Cada coisa, o Espiritismo não veio ao seu momento? Essas verdades espíritas, quer dizer, há quanto tempo o mundo existe? Né? E só veio agora, no final do século XIX. É claro que havia outros meios de progressão espiritual no mundo, claro, não pode dizer que antes do Espiritismo o mundo estava espiritualmente desamparado. Óbvio que não.
Mas assim, esse rasgar de véus que o Espiritismo nos traz, dentro de uma lógica e tudo mais, só chegou aí, né, no final do século XIX, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, este contato com seres encarnados, né, vamos ser específicos de outro planeta, acredito que virá sim, mas no momento certo. Acho que a gente não tem a mínima maturidade para um contato desse agora, mesmo nós espíritas, meus irmãos. Eu acredito, eu não tenho, eu vou me deslumbrar. Imagine, né? Imagine os outros. Tem gente que vai ficar doido, tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai fazer revolução, tem gente que vai dizer que é coisa do diabo. Não faz fé, não? Então, não é o momento, né? Não é o momento, mas o momento chegará, né? Eu vejo aquele filme Star Trek, né? O Jornada nas Estrelas, que é uma ficção, mas eu vejo ali pitadas de verdade, né? Quando a gente realmente se enxergar, né, intergalacticamente como irmãos, né? E não só mais o planeta, mas a comunidade universal serão os nossos irmãos, né? Isso que de certa forma o Jornada nas Estrelas mostra, claro, né? De uma forma cinematográfica, tudo tal, né? Obviamente, né? Mas nos dá uma ideia, né? E eu gosto dessa ideia, é uma ideia que eu gosto, né? Diz que aquilo, tudo que o homem sonha, ele realiza. Pô, isso aí não foi só sonhado, como foi escrito, rendeu filme cinematográfico, antes disso uma série de TV de muito sucesso, né? Eu mesmo até sou fã do Spock, né? Ele faz aqui esse símbolo aqui, né? De uma raça evoluída, né? Os vulcanos, né? E por aí vai. Que quer dizer, né, prosperidade, paz e prosperidade. Eu não lembro direito agora, né? Prosperidade e paz para todos. Eu realmente agora não lembro. Mas é mais ou menos por aí. Rompe os limites que circunvalam o planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, né? Rasgando a venda da ilusão que lhe empana a ideia da vida. Empana, eu achei ótimo, lembra empanada, né? Essa é a coisa de tapar, né? A coisa tapada, empanada. Empana a ideia da vida. Que maravilha, mano. Que maravilha. Vamos. Gente, espiritismo é um convite a melhorar o vocabulário, hein? É claro que o espiritismo não tem a ideia de tornar intelectuais pedantes que falam difícil. Não, obviamente não vejo, mas às vezes a gente tem algumas coisas que precisam a gente melhorar, também faz parte da evolução, a gente melhora a nossa inteligência, consequentemente melhorar o vocabulário, né? Com certeza, né? Então, continuando, funde as grades da compreensão, da incompreensão, peraí. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita a cobaia pensante em vale de lágrimas, e fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas nos planos multiformes da criação. Gente, planos multiformes. Nós temos várias formas de vida, multiformes, inumeráveis, né? Essa forma nossa humana é uma das multiformes formas de vida, né? Sempre vocês têm que ver essas coisinhas nas entrelinhas, né? Então mostra que a vida não é só um vale de lágrimas, de sofrimentos, né? Que a vida tem um objetivo providencial e cada um segundo as suas obras, né? E que a justiça de Deus é perfeita e a bondade também é incomensurável, né? Que dá a cada um segundo suas obras, né? Quando todos compreenderem isso, acho que todos vão bem sofrer e todos bem serão felizes, porque a gente quando está muito feliz, está muito alegre, negligencia as coisas, né? Excesso de alegria. Então, equilíbrio na alegria e na felicidade e equilíbrio também no sofrimento. Isso é importante, né? A gente vê que é o bem viver, né? Seria o bem viver para nós encarnados no planeta Terra, né? Vamos lá. Concede oportunidades iguais a todas as criaturas nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe escurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer
que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe respondem na senda. Né? Como eu já falei, né? Cada um segundo suas obras, a lei de causa e efeito. Né? A lei de causa e efeito. Jesus Cristo exemplificou isso no momento das curas, que ele dizia, olha, vai, não peques mais, quer dizer, vá e não faça mais aquilo que te levou a ficar assim, né? E o que você quer, é interessante que Jesus também sempre queria a vontade, o que queres, então você quer que eu lhe cure, tá? O desejo do Espírito é importante, porque tem aqueles que não querem serem curados, não, né? Então tem que ser um desejo real, que, como eu disse, nem Jesus pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, porque é a lei de Deus, é a lei universal. E ele, como representante maior dessa lei aqui no nosso mundo, não vai, com certeza, desrespeitar essa lei, né? Ele não veio, ele veio dar-lhe cumprimento, né? Não veio infringir a lei, ele veio dar-lhe cumprimento. Parte do verbo partir, né? Parte as grilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuída a excelsa providência. Então a gente fala assim que o nosso sofrimento é culpa de Deus, que Deus não gosta de mim, eu joguei pedra na cruz, pode até ter jogado mesmo, mas não é uma vingança de Deus, com certeza não, é somente a consequência do ato ruim, né? Uma pessoa que disse, não joguei pedra não, eu joguei paralelepípedo. Eu falei, pô, então você era bem forte naquela encarnação, para erguer um paralelepípedo e jogar longe alguém que está lá em cima numa cruz, você era uma pessoa forte, né? Então, deveria ter usado essa força física para outros fins, né? Os fins mais úteis, né? Para usar a sua força em prol do bem, né? Imagine, né? Porque tinha que ter uma força para jogar um paralelepípedo, né? Então, vamos pegar essa força do paralelepípedo aí e vamos direcionar para outras coisas, né? Pô, nem paralelepípedo existia naquela época, mas vamos lá, né? Ó. Então, parte as grilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos a excelsa providência, que só envia o bem, né? E oferece-lhe o conhecimento da reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos. Ou seja, né, em vez de dizer que o bem e o mal vêm de uma escolha parcial de Deus, né? Não, cada um segundo suas obras, e oferece a reencarnação, né? As vidas múltiplas na qual a gente cresce, a gente aprende e repara o que fizemos de errado no passado, né? Então traz aqui a reencarnação do espírito, o aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos, né? Como eu disse, né? Só a Terra, diante do universo desse, não pode ser só a Terra habitada, né? Temos outros planetas na mesma condição evolutiva que a Terra, inferior e superior, e aí varia ao infinito, né? Derrete as algemas de tristeza, ó que beleza, hein? Derrete as algemas de... que a tristeza, gente, pode ser uma prisão daquelas, né? Quantas vezes a tristeza profunda nos prostra, né? Seria a tristeza profunda que chamamos de depressão, né? Estamos deprimidos, né? E aquilo nos prostra, né? Então é complicado, devemos ter cuidado, né? Chegar ao ponto de ter tratamento médico, façamos o tratamento médico, mas vamos tentar, a gente que ainda não chegou a esse ponto do tratamento médico, vamos tentar evitar ao máximo deixar que a tristeza nos derrube, porque triste nós vamos ficar. Faz parte da nossa caminhada. Mas, assim, uma vigilância para que a tristeza não nos derrube, né? E devemos usar os ensinamentos espíritas para isso, que eles estão aí, né? Então, derrete as algemas de tristeza que lhe aprisionam o sentimento na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio a consoladora luz da sobrevivência para além da estância física. Então o sofrimento com a morte de pessoas queridas já não é mais o mesmo, né? Mesmo nós espíritos ainda ficamos tristes quando alguém querido morre, mas não é mais aquela tristeza desesperadora, pelo menos não deveria ser, né? É aquela tristeza realmente da saudade e tal, mas nós buscamos substituir, né, a energia ruim pela energia boa, a energia da oração, orar por eles, para que eles tenham uma boa passagem, tenham uma boa, né, uma boa chegada, um bom retorno, né, ao plano espiritual. Então a gente substitui pela oração. Ainda que a oração venha com lágrimas,
mas a gente vai pela oração, pelos bons sentimentos, né? Esse é que é o caminho e o Espiritismo nos mostra, né, com todas as cores essa realidade, né? Que a vida verdadeira é a vida espiritual e que aqui a vida do corpo é só uma passagem, que viemos de lá e voltamos para lá. E isso é uma imensa consolação, né, gente? Ainda que choremos com a partida de alguém, mas já não choramos mais com aquele desespero do adeus, né? E isso já é uma bênção. Não é isso? Clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, né? A luz da sobrevivência, a sobrevivência do espírito, quem morre é o corpo, para além da estância física, quer dizer, para além da estância física, a vida continua, que é de lá que ela vem, né? Solucionando em cada um de nós os problemas da evolução do ser, a dor e do destino, né? Parece o nome do livro de Leon Denis, né? O problema do ser, do destino e da dor, né? Solucionando em cada um de nós os problemas da evolução do ser, da dor e do destino, o Espiritismo é o facho libertador para aquele que realmente busca compreendê-lo bem, né? O Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, né? Derrete as algemas da tristeza e desata as correntes de angústia, demolindo muralha... Ixi Maria. Demolindo muralhas. Ai, vai sair não. Demolindo muralhas de separação, né? Eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Olha que maravilha, né? Então, desata a corrente de angústia, demole muralhas de separação, quer dizer, não tem mais aquela muralha que separa a gente do nosso ente querido que se foi primeiro, ou da gente que vai primeiro, separar dos que ficaram, né? Elimina a clausura de pessimismo, quem realmente se compenetra do ensinamento espírita, realmente elimina o pessimismo, né? Podemos ficar tristes, às vezes, ficar, né, melancólico, normal, né? Mas não mais aquela coisa que nos derruba, não mais aquele pessimismo, né? Isso aí a gente já tem. Quem realmente estuda e interioriza os ensinamentos espíritas já não cai mais nessa armadilha, né? Ou pelo menos, como eu sempre digo, não deveria, né? E abolindo cativeiros da ignorância. Ora, o Espiritismo é por excelência uma doutrina esclarecedora que nos abre os véus do mundo espiritual, da vida maior, então realmente dissipa-se a ignorância. Mas para aqueles que realmente têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Porque tem aqueles que ainda não querem, né? Aí vai do livre-arbítrio de cada um. Mas quem quer realmente buscar o ensinamento espírita, né, está saindo do cativeiro da ignorância. Está saindo da caverna, né? Todos aqui conhecem o mito da caverna de Platão, né? Que aqueles prisioneiros que ficavam vendo sombras na parede de coisas que passavam lá fora e achava que aquilo era a realidade, né? E aí um prisioneiro desata as correntes e vai lá fora e vê que o que ele estava vivendo era apenas reflexos, sombras da realidade, que a vida maior estava lá fora, né? E aí, então, isso é uma libertação, né? Você vê que quem leu esse texto de Platão vai ver que no início é difícil ele se acostumar com a luz e tal, né? Gera um sofrimento, no momento que ele sai da caverna, gera normal. Quando a gente se fica diante de uma luz, ela tende primeiro a nos ofuscar, né? Então, muitas vezes as verdades nos abalam de início, mas depois a gente vai se acostumando, vai vislumbrando e vê que é a coisa melhor desse mundo a gente ter se libertado, né? Então, acho que o mito da caverna, ele impressiona justamente por trazer Platão, né? Um bom tempo antes de Cristo, né? Nos traz esse símbolo tão maravilhoso. Quem não conhece, procure conhecer o mito da caverna de Platão, ok? Bom, e o último parágrafo, né? Se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem a nova revelação, né? O Espiritismo, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio. Quer dizer, a gente conhece o Espiritismo, ele nos consola, nos esclarece. E o que nós damos em serviço e apoio para essa nova revelação, né? É importante. O que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele, o Espiritismo, seja responsabilidade em nossas mãos. Então, a gente que conhece a doutrina espírita, o que fazemos em prol desse conhecimento? Ou melhor, o que esse conhecimento
né, faz em nós, né, e como a gente devolve isso ao mundo, como é que a gente devolve isso aos nossos semelhantes, como é que a gente melhora a nossa vida e a vida do que nos rodeiam com esses princípios, né? Então isso é importante. Então a gente quando acende um fósforo, somos os primeiros a nos iluminar, mas essa luz também serve para iluminar a senda dos outros, né? Então, o que ele disse no final é isso, né? Se o Cristo nos fornece essa luz, é para que a gente espalha também. Não estou falando com isso que a gente vai impor o espiritismo às pessoas, não. Isso acontece muito em família, né? A pessoa vira espírita e quer impor o espiritismo à família. Não é por aí, gente, né? A gente vai espalhar esses princípios, primeiro, buscando exemplificar. E quando a gente achar uma consciência, né, que esteja predisposta, a gente vai lá e fala, a gente mostra tudo, mas tudo dentro do respeito, né, respeitando as consciências alheias. Mas nunca perder a oportunidade, sim, de disseminar o espiritismo para as outras pessoas, né? Porque do mesmo jeito que ele fez o bem a gente tem que espalhar isso para que faça o bem às outras pessoas, com certeza, né? Então, assim, não só na fala, a gente tentar também exemplificar dentro das nossas possibilidades, né? Porque somos, sim, criaturas imperfeitas, mas podemos, sim, exemplificar já algumas coisas, com certeza, né? E transformar esse bem em algo maior para nós e para aqueles que nos rodeiam, né? Como eu disse, sem impor, dentro do respeito às consciências. Ok, gente? Então terminamos mais uma opinião espírita de hoje, né? Mais uma opinião, né? Baseada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com Emmanuel, né? Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, né? Quem gostou, dá uma curtida aí, né? Compartilhe e a todos um grande abraço e fiquem com Deus.